Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o Lucas Sampaio, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal Clappop. E dando continuidade no especial Resident Evil 25 anos, hoje vos trago aqui a crítica do primeiro game do jogo Resident Evil, ou Biohazard, né? Resident Evil, o primeiro, né? O primeiro jogo que deu início a tudo e que fez esse grande sucesso que a franquia se transformou no decorrer dos anos. Resident Evil é um jogo de terror de sobrevivência e ele foi desenvolvido e lançado pela Capcom. E originalmente ele tinha sido lançado, ele só estava com foco sendo somente para PlayStation. Mas acabou que na época o jogo também saiu para Sega Saturno. O jogo ele foi lançado no dia 22 de março de 1996 e depois ele teve uma versão um pouco tempo depois chamado Director's Cut, né, que é o corte do diretor, aonde que mostra as cenas que haviam sido censuradas quando o jogo foi lançado no seu projeto final. Para quem não sabe, esse jogo ele foi considerado um dos melhores games da época, sabe? Ele foi considerado um jogo totalmente inovador, com seu gráfico diferenciado, com a sua jogabilidade, com o seu jeito ousado. E para quem não sabe, foi através do próprio Resident Evil que a temática zumbi voltou a ficar em alta, porque na época estava bem baixo, né? Tinha a Cidade dos Mortos-Vivos lá, né? A Maldição dos Mortos-Vivos, eu não lembro muito bem o nome do título, mas alguma coisa Mortos-Vivos, né? E com o lançamento do Resident Evil, isso acabou gerando que as franquias, né? Coisas voltadas a zumbi acabou voltando e ficando muito em alta e tá aí até hoje, né? Uma coisa também que eu quero destacar, através desse jogo foi gerado HQs, foi gerado filmes, né? Que eu tô trazendo a crítica aqui toda semana. Uma semana eu trago o jogo, uma semana eu trago o filme. Foi gerado bonecos, blusas, teve vários e vários jogos, né? Vai sair um jogo agora em maio. Então assim, né? Vamos lá, sem muitas demoras, vamos dar aqui, né? Falar aqui sobre o enredo da história. A história do game se passa no dia 24 de julho de 1998, quando uma série de assassinatos bizarros ocorre na periferia da fictícia Mind West, cidade de Raccoon City, né, do departamento de polícia de Raccoon Stars. Uma equipe é designada, né, para poder investigar essa situação. Depois que o contato com o Bravo Team, né, que para quem não sabe eu trouxe a crítica falando um pouco sobre o Zero, que é voltado sobre o Bravo Team, é perdido, o Alpha Team é enviado para investigar o seu desaparecimento. O Alpha Team localiza o helicóptero da Bravo Team e pousa no local, onde são repentinamente atacados por uma matilha de cães monstruosos, matando o membro da sua equipe, Joseph Frost. Após o piloto do helicóptero da Alpha Team, né, Brad Vicks, entrar em pânico e decolar sozinho, os membros restantes da equipe, Chris Redfield, Jill Valentine, Albert Wesker e Barry Burton, são forçados a buscar refúgios em uma mansão abandonada próxima. E é aí que o game começa a desenrolar. Aí você tem a opção de escolher o Chris Redfield ou a Jill Valentine. E aí começa todo o fuzuê. Uma coisa também que eu quero destacar aqui, se você joga com Chris, as coisas mudam alguns detalhes de quando você joga com a Jill. E com Chris, eu não sei, pode ser impressão minha, mas na época quando eu joguei, eu era muito criança. Na época que eu joguei, eu lembro que com Chris era mais difícil do que com a própria Jill, né? E assim, o jogo é muito bom. Ele é mais de um final, pra quem não sabe, ele é mais de um final. Ele tem um tchan ali, uma coisa bem diferente, foi uma ousadia da Capcom, muito diferente daquilo. Os puzzles do jogo é muito bom. Através dele que foi gerado, voltou essa franquia de terror, né, de jogos, porque puderam explorar os jogos, né, através do Resident Evil foi gerado outros games, Silent Hill, Clock Tower e assim sucessivamente. Então assim, isso é muito bacana, porque foi o Resident Evil, na verdade ele foi o pai, né, e ele fez aquele alvoroço todo, aquele sucesso bem extremo. Uma coisa também que eu quero destacar aqui, o jogo ele foi concebido pela primeira vez pelo produtor Tokuro Fujiwara como um remake do seu jogo antigo de terror Sweet Home de 1989. O desenvolvimento do Resident Evil ele foi liberado por Shinji Mikami, para quem não sabe, né? The Evil Within, né, gente? Caraca, né? Esse cara é sinistro. Ele passou por várias e várias reformulações inicialmente,
né, para quem não sabe, o jogo iria ser lançado para Super Nintendo em 1993. Aí depois ele foi, né, quando o PlayStation foi anunciado, eles tiraram a ideia, vamos explorar aqui no mais novo, no PlayStation. E o jogo na época só existia para PlayStation 1 e Sega Saturno. Em 2002, o Resident Evil sofreu um remake, que foi quando a Capcom fez uma parceria com a Nintendo e ela iria relançar os jogos do Resident Evil, voltado pro GameCube. Aí teve o Zero, que eu trouxe pro canal, pra quem não assistiu, no final do vídeo vai estar aí pra você dar uma clicada. E teve o Resident Evil 1, mas só que ele foi um remake, que gera uma ponte que teve uma versão em HD em 2014 para PlayStation 3, Xbox 360, PlayStation 4 e Xbox One e PC. Só que antes do jogo ele ser lançado para a geração de PlayStation 4, PlayStation 3, Xbox 360, One e PC, ele teve também uma versão para Nintendo DS que saiu no dia 17 de fevereiro de 2006, né? Que aqui eu vou começar a comparar uma coisa com a outra para trazer a crítica sobre o que eu acho do game, tá? Para quem não sabe, o Resident Evil para mim, esse primeiro é um dos melhores jogos de toda a franquia para mim. É um dos melhores, não chega a ser o melhor, tá? É um dos melhores. Por quê? Ele foi muito bem elaborado, os seus puzzles é muito bem encaixado. O jogo, ele não é um jogo tão simples, não é aquele lance de você correr e atirar o tempo todo. Você tem que ter a sobrevivência e tudo mais. No seu remake, ele ficou muito mais difícil do que o seu original. O seu remake ficou muito incrível. E assim, no remake, teve pontos que a Capcom explorou que no seu original não teve. Lugares que dava para você ir que no seu original não teve. Então isso foi um ponto super positivo para a franquia. E o jogo, ele valeu muito a pena ter tido um remake, como por exemplo, você poderia ter uma faca e cravar no zumbi. Os puzzles são muito mais difíceis do que seu original. As coisas não são tão simples como é o seu original. E assim sucessivamente. Então o jogo te dá essa sensação. Eles modificaram a jogabilidade. Os zumbis no remake já meio que correm. Tem zumbis que são mais fortes do que os outros. Também tem todo esse alvoroço da situação ali dentro do game. Então isso é muito bacana. E uma coisa também que eu quero destacar, no seu remake do Nintendo DS, a Capcom utilizou todas as funções do Nintendo DS, como por exemplo, a cena da cobra, que você tem que achar um antídoto e o NPC morre. No DS essa cena mudou. Depois que você luta com a cobra, que você pega um antídoto, né, você vai dar pra ele um antídoto, ele tem meio que uma parada cardíaca, né, antes de morrer. Aí você usa o recurso do Nintendo DS, que é o microfone, para você ter que fazer a respiração boca a boca. E fica uma barrinha. Se você respirar muito forte, estoura e ele morre. Se você respira muito fraco, não dá fluxo suficiente para ele ter que poder respirar. E assim sucessivamente. Então são pontos muito positivos. O Resident Evil, ele é um jogo muito bom. Esse aqui é muito bom. Eu não tenho nem defeitos, nem ter como falar. E o seu remake é ultra difícil. O game ele tem uma duração mais ou menos de 3 a 5 horas, dependendo de como você for jogar. E o seu remake também é a mesma coisa, né? Porque era muito comum nessa época os games terem esse tipo de duração. E assim, é muito bom. Os gráficos, tanto do seu original quanto do seu remake, é muito bem feito. A trilha sonora, a ambientação, o som, a jogabilidade, o lance da câmera, né? Eu prefiro o Resident Evil com a câmera clássica. Eu acho isso muito bacana. Os inimigos, os chefões, o Albert Wesker, eu acho o Albert Wesker muito desgraçado. Então isso é muito bacana. Gente, espero que tenha gostado da crítica de hoje, tá? Lembrando que a gente tem vídeo toda terça, quinta, sexta, sempre às 20 horas e todo sábado sempre meio-dia. Fiquem ligados com a nossa promoção dos 1000 inscritos, tá? Que tem um vídeo que tá informando, explicando como que funciona. Se você não entendeu, dá uma clicada lá, tá? E participe, que é muito importante até para o crescimento do canal e para você ganhar um brinde. Comentem aqui embaixo sobre o que vocês acham de Resident Evil e me fui.